Marcos 8:34. Aí Jesus chamou a multidão. Chamou quem? E aos seus discípulos, ele faz uma separação ali, multidão de discípulos, e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, que esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Lucas 9:23. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Próximo, 24. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Lucas de novo, 14:27. Não pode ser meu seguidor. Aqui ele já vai dar uma ênfase negativa. Não pode ser quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar. João 12:26, por favor, filho, o último. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. João 12:26. 27, põe. Jesus continuou. Agora você não, tá certo, é só aquilo lá mesmo. Queridos, tem outros versículos, mas esses são os principais, onde se repete. E a gente leu aí, você viu? Parecia que estava lendo a mesma coisa. Os contextos quem achar a sua vida vai perder. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Que é as continuações ali de alguns deles. Por que falar disso? O que permeia, qual é o assunto principal e que está ali envolvido em todos esses textos? A expressão negue a si mesmo. A expressão deixar os seus próprios interesses. Negar os seus próprios interesses. Esquecer de si mesmo. Tem alguém me ouvindo aqui, irmãos? Aí eu te pergunto, será que não modernizamos demais esse texto? Assim como ele vai dizer logo em seguida: tome a sua cruz diariamente e me siga. Será que não modernizamos demais? A nossa cruz é moderna demais. E me segue. Então é óbvio que o que Jesus quer passar primeiro é que quem tem uma mentalidade egoísta não consegue ser seguidor dele. Vai viver tropeçando e caindo. Quem a mentalidade é egoísta, quem está pensando em seus próprios interesses primeiro, meu irmão, por favor. Já passamos da fase infantil de achar que Deus está no céu para nos abençoar, e tudo que você precisa é da bênção do Senhor, e tudo que você faz é para buscar essa bênção. Você já é abençoado. Ele já te deu o que você precisa. Me diga uma coisa que falta que Deus não te deu. Por favor, diga. Diga. A pessoa mais triste, inconstante, deprimida dentro desse salão pode dizer isso? Que te falta algo que Deus não te deu? Não. Não te falta. O que aprendemos, o que entendemos, o que podemos observar, o que verdadeiramente é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Submeter a nossa vontade à vontade dele, de modo que então você não tem mais vontade que prevaleça. E é ruim isso, eu sei, parece muito estranho. Que Deus opressor tem que viver do jeito que Ele quer. É que quando você achar a sua vida, você vai perdê-la. É ser humilde.
desprendido e crê em todo o seu coração que Deus te basta. Ele é suficiente. Tudo o que você precisa. Ainda que infelizmente os homens erraram, nós erramos muitas das vezes, continuamos errando na maneira de transmitir Deus. Principalmente aqueles que são portadores. E na hora de apresentar a esse Deus, de apresentar esse Jesus, apresentamos de forma errada. Por isso que é importante todos conhecê-lo. E não eu acho, eu penso, me falaram, eu vi uma coisa. Precisamos conhecê-lo de verdade. Quantos estão me ouvindo? Então Jesus ensinou em diferentes ocasiões, porém, falando a mesma coisa. Todas essas passagens que a gente leu, tem em si o contexto e o ensino do custo do discipulado. Do custo que é seguir Jesus. E tem um texto que ele diz, tem que fazer o cálculo. Enfatizando ainda mais a questão da vida e da morte. Já percebeu? Como que ele enfatiza bastante nesses contextos? Precisa morrer para viver. Quem achar sua vida vai perder, mas para viver verdadeiramente, precisa perder essa vida. Por mim, por amor a mim. Então negar a si mesmo é a condição que faz um seguidor se tornar um discípulo genuíno. Porque não é de fã-clube que Jesus precisa. E olha, o fã-clube dele aumenta cada vez mais. Cada vez mais. Imagina quantos seguidores Jesus teria no Instagram. Mas um discípulo genuíno vai amar o Senhor acima de tudo. Vai ser fiel à causa do Evangelho. Vai renunciar às expectativas pessoais e projetar suas expectativas na causa do Evangelho. Um discípulo genuíno vai renunciar a si mesmo e renunciar a sua confiança na sua própria força, no seu próprio conhecimento, nos seus próprios recursos, na sua própria religiosidade e capacidade. É humilde em reconhecer que o Senhor me basta. E é dele que eu preciso. E nada que comece em mim vai terminar em Deus. Só o que começa nele pode terminar nele. Tem alguém aqui? Assim como Paulo disse em Filipenses 3,7, ele diz: as coisas que para mim eram lucro, agora as considero como perda, por causa de Cristo. Quantos estão me ouvindo? Aquilo que eu considerava lucro. Meu irmão, você lembra disso? Você sabe como que mudou as suas prioridades? Como que mudou a sua mente? Como que mudou tanta coisa? Sonhos, expectativas. Como que isso, sabe, você já teve essa experiência de lembrar de algo que você queria tanto e agora você dá risada de tão ridículo que era? Eu sei que é difícil, sabe, irmãos, mas um sonho que você tem, que não inclui o seu irmão, que não inclui a vontade de Deus, esse sonho, ele é ridículo. Ele é tão egoísta que às vezes a gente não faz a mínima ideia de quão egoísta é esse sonho. É meramente para me satisfazer, é porque eu queria tanto. Né? Parece a Zoe, às vezes ela fala assim, eu quero celular. Aí a gente fala, está descarregado. Mas eu quero. Mas está descarregado. Mas eu quero. E começa a chorar. Só que está descarregado. O que tem que fazer? Pôr para carregar, ou dar um tapa na bunda dela e mandar ela caçar o que fazer. Depende, se for a mãe é uma coisa, se for o pai é outra, mais ou menos assim. A questão é o seguinte, é que o que adianta, cara, ficarmos como criança? Eu queria tanto. Se Deus fizesse assim, se Deus fizesse assado, mas se acontecesse isso, mas eu queria tanto que fosse desse jeito.
Quem está? O que significa a expressão tome a sua cruz? Lembrando que a cruz é um instrumento de morte, de execução, de humilhação, de vergonha. E não essa cruz moderna que a gente põe na camiseta. Então, a diferença de um discípulo de Jesus, olha para mim, por favor. A diferença de um discípulo de Jesus para um condenado, porque a cruz é um instrumento de condenação, ok? De execução. A diferença de um condenado para um discípulo de Jesus é que o condenado faz tudo para escapar. Se ele puder, ele sai, larga aquela cruz, sai correndo. Se der uma brecha, ele vaza. E o discípulo de Jesus é voluntário. Quem está aqui, irmãos? Por que Romanos, Paulo diz, apresente os vossos corpos como sacrifício de louvor? Porque eu apresento sacrifício. Os animais que iam ser mortos no altar do sacrifício, a grande maioria deles, quando via o que estava acontecendo, se borravam todo. Faziam suas necessidades ali, mijava, fazia tudo aquela bagunça. Diante da morte, sabe que é o próximo. Então muitos eram meio que eram arrastados para chegar lá e ser sacrificado. Quando Paulo diz apresente, está dizendo sobe a escada, você, os degraus, para chegar no altar do sacrifício, voluntariamente. Dá para entender a diferença ou não? Ninguém te arrasta, você se voluntaria. Porque esse que é o problema, quando nós tentamos arrastar. Foi isso que o modelo de liderança que aprendemos lá atrás fazia. Nós queríamos levar as pessoas para a morte na marra, quando às vezes nem nós estávamos mortos direito. E aí acabávamos matando a pessoa da forma errada, e ela realmente morria na fé. Diga misericórdia. Então a morte do eu é aceitar a aflição, aceitar a dor, aceitar a vergonha. Quantos estão me ouvindo? Aceitar a perseguição por amor a Cristo e ao seu evangelho. Quem está me entendendo? Tomar a sua cruz, irmão, é aceitar passar vergonha lá no trabalho. Porque é melhor alguém dizer para você, alguém dizer nos cantinhos, o cara fica me convencendo aí, querendo me levar para a igreja. O cara está aí, falando de Jesus aí, isso aqui, fica dando dinheiro lá para pastor. Que é sempre assim os comentários, né? É melhor ter esse comentário sobre você do que alguém dizer assim, olha lá, fulano diz que é crente, fica dando em cima tudo das mulheres aqui. Fulano diz que é crente, está devendo para todo mundo. Fulano diz que é crente, você viu como ele trata a mulher? Quem está me ouvindo, irmãos? Então, é como a gente sempre fala aqui. Bem-aventurado é você ser perseguido por causa de Jesus. Desgraça é Jesus ser perseguido por causa de você. Pode falar amém também nessas horas. Então não é sobre o medo de morrer, mas é sobre combater um bom combate. Esse avião que está caindo, o que eu posso fazer? Posso consolar alguém, posso confortar outro, posso colocar a máscara em outro, posso acalmar, dizer calma gente. Posso fazer algumas coisas nesse avião que está caindo. E o que nós vamos aprender aqui hoje é que talvez fazer por uma pessoa só já é o suficiente. Quem está entendendo? Que Deus não te chamou para salvar esse avião. É Ele que está derrubando. Você vai lutar contra Deus? Que já derrubou esse avião, que já está em queda. Então não foi para isso que Deus te chamou, para salvar esse avião. Não sei se eu estou pondo medo em vocês, alguma coisa, mas não é isso a intenção, tá? Por favor, irmão, o avião é bênção, tá? Coisa maravilhosa do mundo. Em 1 hora você está em outra cidade, é a coisa mais linda do mundo, né?
Alguém vai viajar amanhã? Eu estou falando, irmãos, não sobre não ter o medo de morrer, mas sim sobre combater esse bom combate. Isso é o que o discípulo de Jesus faz. Então, quando Jesus tem aquela expressão forte, e ele diz: quem não toma, ele vai para o lado negativo, quem não toma a sua cruz, qualquer que não levar a sua cruz. Outros textos ele vai dizer: não é digno de mim. Não é digno de mim. Vou repetir: não é digno de mim, ele diz. Não pode ser meu discípulo. Uma cruz pessoal. Porque parece que às vezes a gente está terceirizando, transferindo a cruz para os outros. Quando não dizemos que a cruz é o outro, né? Ah, minha sogra é minha cruz. Não, né? Não. Só a cruz não são pessoas. E não dá para você compartilhar. É sua. E é diária. É uma tarefa diária de negação, de morte do eu, de estar disposto a se humilhar em favor do outro e para a glória de Deus. Quantos estão me ouvindo? E a última expressão é: siga-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Confiar, obedecer plenamente na vontade. Aí eu te digo: como que alguém pode negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus? Como que alguém pode fazer isso? A resposta é bem aterrorizante. Por quê? A resposta é: não dá. A resposta é que o homem não vai conseguir. A resposta é que é impossível. É impossível para o homem negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, né? Morrer e matar suas vontades e seguir Jesus de uma forma ao qual a vontade dele é que prevaleça. É impossível para nós. Ao mesmo tempo que é aterrorizante, porque isso é impossível, essa mensagem e essa pergunta, ela também é maravilhosa. Por quê? Porque é onde nós contemplamos a graça de Deus, o amor de Deus. Quem está entendendo? Que onde podemos reconhecer que as nossas forças não são nada, mas que é a força dele, que é através do novo nascimento, que é através do que ele fez em nós, é através do Espírito Santo que ele é depositado em nós. É através disso que podemos, é só assim que podemos, que verdadeiramente vamos conseguir. Quantos estão entendendo? Somos capacitados por Deus, capacitados pelo Espírito, entendendo que de outra forma não conseguiríamos fazer. Vamos lá, tem alguém aqui? Então para tudo. Se você estava pensando em meios e esforços da sua própria parte, de destrezas e habilidades de negar a si mesmo, que você consegue se sacrificar mais do que os outros, de que você já tem um código destravado de como renunciar, esquece tudo isso, porque você só vai conseguir porque isso vem do próprio Deus. É o Espírito dele que faz com que você realmente troque a sua vontade pela vontade dele. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos só um minutinho. Pai, ajude-nos, Senhor, a acessar e a lembrar das palavras do Senhor, ao qual o Espírito Santo, nosso conselheiro e consolador, mas também professor, que nos faria lembrar tudo quanto o Senhor tem ensinado. Ó Deus, queremos nesse momento, culto público, dar essa pausa, Senhor, na mensagem, nesse sermão, para reconhecermos as nossas fraquezas e dizer que a nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra as vaidades, contra o egoísmo, o hedonismo, o nosso ventre como Deus, que isso não é possível para nós, Senhor, porque estamos a todo tempo, a todo momento fazendo sonhos e planos, querendo satisfazer a nossa alma e a nossa carne. Então, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela graça do Senhor,
que nos ajuda a sermos discípulos genuínos. E que em nome de Jesus, as palavras de hoje, essa porção de hoje, ela possa gerar vida, transformação e morte em nós. E que seja para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. O Espírito Santo é a prova, irmãos, que o Senhor não nos entregou a nossa própria sorte. Um amém, um aleluia. Ele é a prova. O Senhor não nos... Eu não vos deixarei órfãos. Não largou a gente na braquiara, como diz o outro. Então, em Cristo, certamente podemos descansar. Mas isso não significa que podemos permanecer ociosos. Vamos lá então. Quantos estão me ouvindo? Essa é a introdução da minha mensagem. Você tem todo o direito de descansar no Senhor. E devemos descansar no Senhor, da maneira correta. Mas isso não nos dá em nenhum momento o direito de sermos ociosos. O Senhor te salvou para te sacrificar mais tarde. Faz sentido ou não? Ele te salvou de uma morte tola, inútil, de uma condenação, de uma escravidão do pecado. Ele te salvou, mas para agora te dá uma causa para morrer. Quantos estão me ouvindo? Te dá uma razão, um motivo nobre, próspero, digno de viver e de morrer, que é Ele e a sua vontade e a sua glória. Posso ouvir um amém, irmãos? Então hoje a mensagem é como discipular, é a parte 2, que também é a última, né? Encerramos por aqui. E a pergunta que eu queria fazer de cara é: quanto custa ser um modelo? Caro, né? Quanto custa ser um modelo? Quanto custa para alguém dizer assim, ó, eu vejo Deus em você? Quanto custa para alguém olhar? Porque sabe o que aconteceu? Em algum momento da história da igreja, alguém começou a dizer assim: não olhe para o homem, olhe para Deus. Não olhe para os homens, olhe para Deus. Isso fez então com que os homens ficassem isentos. E eu até entendo a legitimidade, né? A intenção dessa frase, de dizer: você não vai desistir porque o outro falhou, né? Quantas igrejas fecharam, acabaram, porque o seu líder, né, desandou, que se envolveu em escândalos de várias formas. E isso é muito triste. Eu sempre falei para os irmãos como que é trabalhoso desconfigurar, né? Para que hoje não, hoje está bem construído isso já estamos mais do que meio caminho andado. Mas antigamente a nossa casa era a igreja do pastor João. Não, vamos lá na igreja do pastor João. Entende? Como que é difícil? Não, é lá na igreja do pastor João, lá na igreja do pastor João. Ontem teve uma amiga nossa aqui em comum que veio participar do chá. E ela falou: que bom que eu vim conhecer sua casa e tal. Tipo, num jeito que ela falou, parecia parecia não, ela estava dizendo: você é o dono. Entendeu? Você é o dono aqui da empresa, da nossa casa. Então, irmãos, é difícil. Mas o que eu estou querendo dizer para você é quanto custa para ser um modelo. Porque ao mesmo tempo que nós não devemos, né, parar a nossa vida, nosso crescimento, nosso amadurecimento por causa da falha dos homens, por causa dos erros e escândalos dos outros, seja eles quem forem, que estão todo mundo sujeito, amém? Quem está em pé que cuide para não cair, é isso? Mas da mesma forma, nós também podemos e devemos nos espelhar e ter alguém, um homem, como alvo até, e dizer: cara,
Gostaria muito de chegar nesse nível. Deixando claro ele no lugar dele e Deus no lugar dele, amém, irmãos? Para ficar bem claro isso. Mas a grande questão é lá na sua casa. Quanto custa ser um modelo? Quanto custa para alguém ligar para você para pedir um conselho, uma oração? Você pode vir aqui em casa porque o bagulho está louco. E olha aqui para mim, que tristeza é talvez a sua família não poder te ligar. Não poder contar com você. Porque talvez você não é um modelo nisso. Quantos estão me entendendo? Não é o que se espera de um discípulo de Jesus, que ele seja parecido com Jesus? Ô pastor, mas o senhor está exigindo muito. É aqui que a gente precisa separar, como diz o ditado, as crianças dos meninos, dos homens. Por quê? Porque seguidores e discípulos, há uma diferença muito grande. E você pode sim passar, olha para mim, você pode sim passar toda a sua vida só sendo um seguidor. Hashtag I love you Jesus. Curto todas as postagens de Jesus. Reposto. Mas ser um discípulo, cara. Quando Jesus fala ali, você vê uma separação intencional, proposital, em relação à multidão, em relação aos seguidores e aos discípulos. Por quê? Porque, olha para mim, por favor. Indecisão e descomprometimento são marcas de seguidores. Porque o discípulo tem convicção e comprometimento. O discípulo tem convicção e compromisso. O seguidor é que vai ter indecisões e descomprometimento. Então sim, nos assusta discipularmos de forma coletiva a comunidade com um sermão, com pregações expositivas, ou seja, não estamos inventando as coisas, estamos pregando a palavra. E mesmo assim a gente vê pessoas abrirem mão da comunhão, do culto público, de forma como se não fosse nada, de forma que fosse algo tranquilo, simples. Não é algo tranquilo e simples. Precisamos de uma vez por todas entender isso. Ninguém vai ficar te ligando, te cobrando mais. Ou você não vem no culto, é isso que você quer? Alguém te rastreando? É só assim que você vai ter prazer e entendimento e convicção de que você deve prestar um culto ao Senhor no dia do Senhor, que é só esse dia durante a semana, que num partir do pão, no momento de ceiarmos, de discernirmos o corpo, nós trocamos por coisas, aniversários e tudo mais. Por favor, não é para ser pesado, eu só quero que você entenda a que grau de importância isso tem para você que é um seguidor de Jesus. Porque senão nós estamos resumindo o discipulado e a comunhão a jantares de terça e almoços de domingo. E olha lá, aqueles que nem isso fazem. Então isso não é o comprometimento que o discípulo de Jesus precisa ter. Então você tem que se posicionar, se você é fã ou se você é discípulo. Então, o vinde a mim, você que está cansado, é essa proposta maravilhosa, graciosa e misericordiosa do Senhor, de não te custar nada. Vinde a mim. E Ele promete descanso, posso ouvir amém? Mas não ociosidade. Porque depois do vinde a mim, tem o que? Vinde após mim. Agora é hora de me seguir. Agora é hora de tomar a sua cruz. Agora é hora de pagar o preço. Eu sei que essa frase está muito defasada. E foi usada também de forma muito errada. Pagar o preço, né? Traz a expressão de que eu conquisto por mim. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem um custo.
o discipulado. Eu estou dizendo que custa ser modelo. Eu estou dizendo que custa. E custa caro. E a questão e a pergunta é: você está disposto a pagar esse preço caro? Então, o livro, né? E a gente separou aqui 4 pontos desse preço. E o primeiro ponto é que discipular custa e consome tempo. Então, irmãos, como que eu sei? Eu sei muito bem como é você estar cansado de um dia de trabalho e tudo que você quer é não fazer nada. Pelo amor de Deus, como isso é bom. Não fazer nada de preferência. E a janta é miojo. Se vira 3 minutinhos, você resolve o seu problema e lava a sua louça depois. Acabou, não precisa incomodar nem com janta. Mas e agora receber alguém? Aí você tem que passar no mercado. Aí você tem que limpar a casa. Tirar a ramela das crianças. Dá pelo menos uma pequena ajeitada. Porque se você não faz isso também, irmão, não dá, né? É o mínimo que a gente quer fazer para receber alguém em casa. Mas aí, rapaz, custa. Custa financeiramente. Mas o mais valioso é o tempo. É o tempo que você queria estar assistindo a Netflix. É o tempo que você gostaria de não estar fazendo nada. 3 horas vendo Reels. É só isso que você queria, não fazer nada, relaxar, e é lícito, é digno. Tá tudo bem. Mas discipular custa tempo. E aí que tá. E não somos todos iguais. Os discipulados não vão ser iguais. Os relacionamentos não são iguais. Uns a gente vai gastar mais tempo, outros a gente vai passar mais rápido. Alguns são anos e anos se encontrando regularmente. Quem está me ouvindo? Mas não interessa de qual nível seja, todo relacionamento de discipulado consome tempo. Desde os mais próximos, mais íntimos, mais chegados, aos mais distantes. É custoso. Nos obriga a ser criteriosos. Nos obriga o que? A fazer esse tempo valer a pena. Sim ou não, irmãos? E o tempo faz com que limite também a quantidade de pessoas. Então, por isso que eu estou falando, a gente não pode resumir discipulado e uma cultura de discipulado em almoçar e jantar todo mundo junto. Não se resume a isso. Porque como que vamos entrar em coisas mais profundas se a quantidade de pessoas não permite? Quem está me ouvindo, irmãos? Então nós discipulamos sim, com sermões. Somos discipulados de forma coletiva. Todos agora estão sendo discipulados de forma coletiva. O sermão nos discipula. A pregação da palavra nos discipula. Isso é maravilhoso. Amém? Temos artigos escritos, temos livros. Tudo isso traz sim. Mas o discipulado individual, gerar discípulos individuais, custa. E o custo é de quantidade, não é só de qualidade. É qualidade, mas também é de quantidade. Então as refeições e os ajuntamentos são o mínimo. Traga as pessoas para dentro da sua agenda se necessário for. Eu não tenho tempo, eu tenho que levantar essa parede. Chama o irmão, põe o banquinho, vai falando com o irmão enquanto você está rebocando a parede. Vai que o irmão até te ajuda. Não precisa, você não chamou ele lá para isso. Mas vai que ele sabe também, sei lá, pegar a massa que está caindo no chão e pôr de volta na carriola. Talvez isso não é tão difícil de fazer. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso? O cara não tinha tempo para mim, eu vou lá. O que você está fazendo? Pai, eu tenho que entrar debaixo desse carro aqui. Tá bom. Então, não sei o que, não sei o que. E a minha mulher, e eu quero bater. Calma, irmão, toma aqui a chave de fenda. Calma, calma.
Quantas e quantas vezes? Então, assim, você pode também. Tanto, eu estou falando, toda vez que eu falar, você precisa se colocar nas duas posições, amém? De alguém que pode estar precisando de você, como você está precisando de alguém. Então, trazer as pessoas para a nossa agenda, se necessário for. Leva junto, chama. É custoso. Mas você vai ver o quê? Muitas das vezes, esses relacionamentos de discipulado, as coisas de estando junto, daqui a pouco vocês estão servindo a família um ao outro. A família um do outro. Aprendendo junto. E isso faz com que o tempo gasto vale a pena, irmãos. Outra coisa que faz o tempo gasto valer a pena é a honestidade e a transparência. Então de nada adianta gastar um tempo junto se você não for honesto, se você não for transparente, se você não expor realmente tanto você que vai falar quanto você que vai ouvir. Se você realmente não expor suas dificuldades, necessidades, pelo que você gostaria, sabe, de ser instruído, ou uma oração. Irmãos, parece coisas bobas, sabe, pequenas, mas isso é poderoso demais. Quantos estão me ouvindo? Então, algo que a gente aprendeu é que as nossas lutas, guerras e aflições têm mais a ensinar as pessoas do que as nossas histórias de sucesso e de triunfo. Vou dizer de novo. Quando você traz as pessoas para perto, para se relacionar com você, você vai ver que as suas histórias de luta, as suas histórias de dificuldade, suas histórias de aflições edificam mais do que as suas próprias histórias de sucesso. As pessoas aprendem mais com a dificuldade que você passou e superou, ou quando as pessoas de fato te conhecem. De fato a pessoa passa a entender por que você age de tal forma. E vai ver às vezes o tamanho das broncas que você segura, o tanto de coisa que você tem para resolver. E ainda vê você sorrindo, ainda vê você servindo, ainda vê você disposto, ainda vê você fiel. Vamos lá, alguém aí. A pessoa assiste sua vida, vê o que você passa e fala: cara, com tudo isso ainda a pessoa é fiel. Eu tenho muito que aprender. Quem está me ouvindo, irmãos? Porque essas provações, elas expõem o nosso coração. Elas expõem onde está a nossa esperança. Então quando nós só estamos, olha para mim, quando só estamos dispostos a gastar esse tempo com as pessoas, quando nós que precisamos, isso não é negar a si mesmo. Sou eu que preciso, só quando eu preciso é que eu estou disposto a gastar esse tempo. Então você não entendeu o que é negar a si mesmo. Vamos lá, alguém me ouviu aqui? Só quando eu posso, só quando é eu que preciso, sou eu que estou precisando, aí então eu tenho tempo. Então você não está negando a si mesmo. Você só está dando continuidade ao seu egoísmo. E logo depois que você for atendido, logo depois que o seu problema for resolvido, é tchau e benção. Até a próxima. Não é um relacionamento, não é um cultivo. Quem está me ouvindo? O amém está diminuindo, mas vamos lá, meus irmãos, persevere. Vamos chegar ao fim dessa mensagem. Não deu certo, né? Segundo ponto, discipular demanda estudo, demanda aplicação. Se a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir é da palavra, não é do jornal, não é da TV, nem da internet, mas é o ouvir da palavra. Eu sou a prova viva de como a instrução gera autolibertação. Como que a pessoa é liberta por causa de uma instrução. Quantas pessoas eu consegui, sabe, Deus me deu graça de ajudar, não compartilhando minhas experiências, mas compartilhando a palavra. Dizendo, cara, a Bíblia diz isso, isso e isso. E a pessoa vai dizer só, destravar. Quantas pessoas, tudo que ela... Às vezes eu ouço algumas conversas, eu até falo isso para algumas pessoas.
pessoa pega e começa a passar o relatório. Ah, pastor, tá assim, 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 assim. E o meu marido assim, 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 assim. E o nosso problema é esse, 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 esse. Eu falo, cara, só precisa ser ministrado. Só isso. É só uma palavra. E entender essa palavra, acabou o problema. Quem está aqui? Quando você entende que você já é humilhado, como que alguém consegue te humilhar? Se você entende que você está morto, como que alguém vai te matar? Se você já está no chão, quem te derruba? O problema é que as pessoas muitas das vezes não entenderam isso ainda. E elas vão para as relações, e elas vão para os confrontos, e elas vão dispostas a ganhar. E aí vale mais a razão do que a felicidade. Hã? Sabe quando você atravessa a faixa de pedestre e o carro te atropela, você fala, mas eu estava na faixa. Morri, mas morri certo. Entendeu? Não, você podia ter olhado, né, irmão? Hã? Podia ter esperado, o cara tá vindo rápido. Tá vindo rápido, eu tô na faixa. Tô na faixa, vai, rápido, morreu. Que adiantou? Você entendeu? Não, ele não é louco, ele não é louco, eu tô na faixa, morreu. É louco, era louco sim, você não sabia. Morri, mas eu estava certo na faixa. Entendeu? Tem gente assim, quase acabando o casamento, mas quer manter a razão. É eu que estou certo. Então você também não entendeu. Porque uma das primeiras coisas que o discípulo tem que fazer é negar a si mesmo. E às vezes negar a si mesmo vai ser o mesmo que desistir. Então eu prefiro estar feliz e manter esse casamento do que ter razão. E é muito louco, sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que não fica devendo nada para ninguém. Logo depois, Deus faz a sua razão aparecer. Toda vez. Mas você quer ganhar no braço e não dá certo. Então primeiro você perde para depois ganhar. Quem está aqui? Aleluia, meus irmãos. Estudar, se aplicar. Como é bom fazer parte de uma igreja que expõe a palavra. Como é bom fazer parte de uma comunidade que tem uma palavra expositiva. Como isso é bom. Sabe, o Rafael, sempre a gente conversa, né? O Rafa sempre meio que aponta para umas dificuldades mais relacionais. Sabe, não dificuldade relacionar com as pessoas, nem nada disso. Ele já explicou aqui várias vezes. Mas assim, sempre aponta mais para esse lado. Né? E ainda fica se recusando quando a gente fala que ele vai mais para o lado de mestre, de ensino, né? Mas a grande verdade é que cada empenho, sabe, cada hora, que nem a Renata uma vez compartilhou, que ele está lá fazendo um negócio com a tela de computador, outro aqui, estudando, sei lá, sobre o que era que você falou, sei lá, a história da guerra no Paraguai. O cara está estudando a história da guerra no Paraguai enquanto está fazendo outra coisa aqui. Você entendeu? Que cor que tem um meteorito. Sei lá, qualquer coisa. Porque, presta atenção no que eu estou querendo dizer para você. Ó, matemática, quem gosta? Gosta mesmo? Estuda. Tipo, dá uma estudada. Gosta de matemática, né? Mecânica. Ninguém? Eletricidade. Ó, o Mazinho ontem estava dando curso ali, consultoria para os caras. Né? Como fazer um gato. Estou brincando, não era isso não. Tô brincando, não era isso. tal, porque o cara estudou para isso, cara. Não sei o que, fazer uma visita técnica, R$750 a visita técnica. Porque ele estudou, ele vai te cobrar R$750 só para ir lá. Ele gastou 10 de gasolina. Mas e um tempo de estudo? Para ele te dizer qual que é o problema, qual que tá vazando energia, o que você precisa fazer. Quem está aqui? E aí tem tanta coisa, a gente podia falar, filosofia, psicologia, bordado, quem sabe bordado? Ensinar, olha lá, ó, sabe ensinar sobre... Eu não faço a mínima ideia por onde começar um bordado, né? Costurar, esses dias minha mãe falando para Ludmila, você vai casar, você tem que aprender a costurar. E não. Né, Lud? E aprender a costurar um negócio, a questão é que pessoas sabem, né? E muitas estudaram para isso. Pintura, né? Uma vez aqui, ó, sofrendo com a tinta aqui, o John Lee falou assim: joga detergente na tinta. Falei, jogou o detergente, resolveu o problema. Detergente mais tinta, parou de borrar o negócio ali, deu certo. Falei,
Como que eu ia saber disso? Não ia, mas ele estudou, de alguma forma aprendeu, seja na vida, seja pesquisando. E aí a gente tem história, a gente tem música, né? Pessoas que estudam sobre a música, culinária, né? Sabe fazer um prato, sabe fazer uma coisa ou outra, a gente compartilha isso também. Saúde, jogos, né? O que é um password? Um código. Se destravar. Gente, depois você pergunta o que é essa história do detergente, tá? Não vai sair misturando detergente na tinta aí. Mas é isso, é sobre isso. Você não sabe porque alguém estudou, alguém aprendeu. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? É que a gente estuda sobre aquilo que a gente precisa e a gente estuda mais ainda sobre aquilo que a gente gosta. Sim ou não? Será que aqueles que amam a Jesus deveriam ter um zelo menor ainda? Que amamos a Jesus e seguimos a Ele, devemos ter um zelo menor do que estudar um password para aprender a destravar lá no joguinho, para que eu começar já com vida infinita. Mas o cara não faz ideia de quem é Gideão. Estou dando um exemplo, tá? Quem está entendendo o que quer dizer? Está chamando Marcos de apóstolo até hoje. Pega os ditados como versículo bíblico. Aí o cara falou isso para mim essa semana. Falou, tá escrito, né, pastor? Faça a sua parte e eu te ajudarei. Eu falei, então, irmão, não tá. Não, tá escrito sim, eu vi na Bíblia. Aí eu falei, você tem tempo? Ele tem que ter tempo para explicar, né? Ou pelo menos abrir o texto e ler. Falar, irmão, não é isso. Eu entendo o que você quer dizer, mas não é isso. Quem está entendendo, irmãos? Disse Jesus, Deus ajuda quem cedo madruga. Não, Jesus não disse não. Então tem coisa que a gente estuda tanto que a gente pode dar aula. Sim ou não? A gente pode tranquilamente dar aula, dar um curso, ensinar. Então o que eu estou dizendo, quem pretende seguir Jesus não deveria mostrar um zelo ainda maior? A relação cristã de discipulado, ela gira em torno de uma fé inteligente, do conhecimento que temos de Deus. Então precisamos sim buscar, aprender, estudar. Usemos da Bíblia nos nossos relacionamentos. Quem está me ouvindo? Vamos usar a Bíblia nas nossas relações. Mas como você vai usar se você não conhece? Terceiro ponto, discipular demanda oração. Então, primeiro ponto, discipular demanda tempo. Segundo ponto, discipular demanda estudo. Terceiro ponto, discipular demanda oração. Aí eu pergunto para você, quando foi a última vez que você orou por alguém que você estava ajudando? E aí você orou pedindo a Deus meios, formas e estratégias para continuar ajudando aquela pessoa. É confrontante isso, porque a verdade é que gastamos tempo. Quando oramos em nossos próprios benefícios. Quando oramos. Então discipular também requer. Sabe por quê? Olha para mim, por favor. Porque o que nós estamos buscando de fato e de verdade são mudanças sobrenaturais. Que nós precisamos muitas das vezes são transformações sobrenaturais, ainda que Deus use métodos e meios comuns, como a oração, como uma mensagem, como um abraço, como um discipulado, como sentar e conversar, como trazer vida na vida. Use esses meios comuns, porém o que nós precisamos é uma mudança extraordinária e sobrenatural, sim ou não? Porque de forma comum as pessoas não vão deixar o caminho largo. De forma comum, as pessoas não vão entrar no estreito. Então, sim, cara, carecemos das orações. E aí eu pergunto, nossas orações são sobre o quê? Como foi sua última oração? Então nós podemos e devemos, primeiro, aprender a orar. E depois, ensinar a orar.
Quantos estão aqui? Fica aí mais um incentivo para você vir nas quartas-feiras no encontro de oração. Se você pode, se você tem tempo, se você consegue, se você se desdobra lá, dá para vir. Vem um por mês. Um por mês. Jesus ensina. Vamos entrar no quarto ponto. Então, terceiro ponto, discipular demanda oração. Quarto ponto, discipular demanda amor. Eu sempre dizia isso. Aprendi cedo, em alguma hora ou outra, na minha caminhada lá atrás, que eu dizia que liderar não pode vir primeiro do que amar. Então amar vem antes de liderar. Eu sempre dizia isso. Eu dizia isso para os meninos que caminhavam comigo. Eu dizia isso para todo mundo. Amar vem antes de liderar. E de fato isso é muito importante. E de fato isso é fundamental. Porque esse amor que Jesus nos ensinou, que deveríamos amar uns aos outros como Ele nos amou, é por causa desse amor que vamos realmente conseguir cumprir todas as vezes. Sabe, esse aqui deveria ser o primeiro ponto. Porque é por causa desse amor é que vamos conseguir então fazer as outras coisas. É o amor que dá início a um relacionamento de discipulado. É por causa do amor. Porque se não for por causa do amor, é por causa de interesse. E aí está errado. E aí não vai ter resultado. Então é o amor que dá início a esse relacionamento de discipulado. É por causa do amor que eu vou gastar tempo. É por causa do amor que eu vou estudar sobre certos assuntos para poder ensinar aquelas pessoas. É por causa do amor que eu vou gastar tempo em oração. É por causa do amor que eu vou pegar um dinheirinho que eu quase não tenho e vou lá comprar um pãozinho, um negocinho, vou fazer uma mesa e vou chamar o irmão para conversar. É por causa do amor que eu faço isso. É por causa do amor. E é só por causa que isso é amor que eu vou conseguir fazer. Quantos estão entendendo? De outra forma não conseguiríamos, de outra forma não poderia ser. O amor nos constrange a negarmos a nós mesmos e a servir ao próximo. É o amor que faz isso. O amor nos faz correr o risco de sermos rejeitados. Olha aqui para mim, irmão. Quantas pessoas deixamos de ajudar porque não amamos elas o suficiente para corrermos o risco de sermos rejeitados. Quantas pessoas já me mandaram embora da sua casa, da sua vida? Muitas. Muitas. Quantas me excluíram, me bloquearam, não quiseram mais falar comigo. E quase todas elas voltaram depois, atrás, pedindo perdão, pedindo desculpa, dizendo que eu estava certo e tudo mais. E alguns não, infelizmente foram embora. Quem está aqui? Porque você olhar, sabe, nos olhos do cara e chamar ele de vagabundo, sem vergonha, pilantra, desgraçado, porque de fato é o que ele está fazendo, de fato é o que ele está sendo, de fato é a reação dele. Não é fácil suportar e muito menos falar. Porque você vai correr o risco desse cara não querer olhar mais para você. Sabe, irmãos, como que é difícil é difícil não, na verdade somos incapazes de saber o que falar se não buscarmos o Senhor e se não for em amor. Porque em amor às vezes você vai deixar de falar. Por causa do amor você vai se calar. Mas como saber quando se calar e quando falar? Precisamos da direção do Senhor. Precisamos entender que amor é esse. Porque o amor às vezes, em vez de você se calar, vai fazer você falar. Mas se não for em amor, olha para mim, você só vai desabafar. Que é o que acontece muito, principalmente com as pessoas que estão emocionalmente descontroladas. E aí na verdade ela quer passar uma lição de moral. Isso não é discipular, isso não é auxiliar. Eu não estou confrontando em amor, eu só estou aproveitando para falar tudo que estava acumulado. E aí toma, já fala coisa que não tem nada a ver com o assunto. E aí em vez de ajudar, piorou a situação. Então não é sobre isso, mas é sobre em amor. Olha para mim, você correu o risco de falar a verdade, dizer, cara, está errado a maneira que você está fazendo, você está sendo egoísta. Ih, irmãos, olha, se eu contasse pessoas que deixaram de me ajudar, estava me ajudando, parou de me ajudar porque eu falei o que eu não queria. Graças a Deus eu fui fiel ao Senhor e não a Ele. Quem está me ouvindo, irmãos? Então as pessoas, você mesmo pode dizer assim, ah, mas nem me conhece direito.
Ah, ele não sabe que isso me machuca. Me machucou, me doeu as coisas que ele falou. Será que não era para doer mesmo? Não era para machucar mesmo? Não, eu estou muito ocupado, não tem tempo para essas coisas. É o tipo de coisa que eu escuto. É o tipo de coisa que às vezes as pessoas falam. Então, irmãos, vai por mim. Você vai passar por muito tipo de rejeição. Fugir de você. Sabe que é muito louco isso. É você, a pessoa está precisando, você vai lá, confronta ela, ela não gosta, ela some da sua vida, te trata mal, manda uma mensagem para você, arregaçando você. Aí passa um tempo, a pessoa volta, e a vontade que é de falar, vai caçar o que fazer. E a vontade que vem aqui, ó, de falar assim, meu irmão, vai lá onde você fala. Não, porque a missionária não sei o que falou, não sei o que. Vai atrás da missionária agora. Vai atrás. Busca a revelação que você queria, o revelamento. Quem está me ouvindo? Então, irmãos, o amor faz com que o desgaste seja bom. Pode estar me ouvindo? É desgastante, mas é bom no final. E é isso que importa. Estou acabando. O amor recebe com humildade a crítica, que muitas das vezes surge num relacionamento de discipulado. Então, como que é bom, né? Nós aqui do conselho, o pessoal do ADM aí, a gente tem sempre combinado de dizer o que? Não podemos nos ofender. Não podemos nos ofender. Então um vai chamar a atenção do outro quando necessário for, e não temos o direito de ficar nos ofendendo. Examine a si mesmo, às vezes você está errado mesmo. É 4 pessoas falando a mesma coisa, será que os 4 estão errados? Né? A gente prefere acreditar que está todo mundo errado. Não pode, eu era esse. Não, eu tenho uma visão mais sublime de mim mesmo. Vocês não têm, vocês ficam me acusando. E como é bom você parar, ouvir, aceitar. Ainda mais quando você sabe que é em amor. Então o amor e a vaidade não trabalham juntos. Quem está me entendendo? O amor e a vaidade não vai combinar. Ou você se submete, ou não vai dar certo. Então se a minha preocupação for o que as pessoas vão pensar, ao invés de eu me preocupar com o que ela está se sentindo, entende? O que o Mateus vai pensar de mim? Puxa vida, vai ficar de cara. Mas ele está sofrendo, é melhor eu falar logo. Quem está entendendo, irmãos? Provérbios, não precisa ler não, abrir. Provérbios 27:6 diz: fiéis são as feridas feitas por um amigo. Vou repetir. Fiéis, isso aqui é para você colocar lá no seu status. Fazer uma tatuagem, hein? Provérbios 27:6. Fiéis são as feridas feitas por um amigo. Né? Boa tatuagem. Então amar não é desabafar. O amor permite até o encerramento do discipulado. Você entendeu? Até você dizer assim, poxa, não precisa mais. Ou você dizer assim, eu aprendi muito com essa pessoa, agora não estou mais aprendendo com ela, estou aprendendo com outra pessoa. Isso faz bem, amém, irmãos? Porque você não é redentor de tudo, você não sabe de tudo, você pode ajudar alguém em uma coisa e na outra não. Por favor, quem está me ouvindo? É esse erro que fazia com que a gente achava que era líder da pessoa. Você é meu discípulo, da minha célula, da minha rede, é o meu fruto fiel. Meu, né? E aí, cadê seus discípulos, meus liderados? Toda aquela conversa louca. Sabe? Isso é por quê? Porque não temos a humildade de entender que eu posso auxiliar alguém a caminhar um certo ponto. E de certo ponto eu não posso mais. Quem está me entendendo? E isso em amor faz com que eu abra mão tranquilamente. Não somos Deus. Aleluia.
Ai. Devemos e podemos estar sempre à disposição, mas nem sempre vamos ser úteis. Ah, quem está disposto a ser inútil aqui? Uhul! Às vezes você vai ser inútil, porque você já ensinou o que você podia, já caminhou como podia, agora com outra pessoa, agora é outro aprendizado, agora é outra coisa. Está tranquilo, sou inútil. Só permanece o quê? O amor, a relação, a comunhão. Mas talvez não consiga mais te discipular. Por favor, irmão, tem alguém me ouvindo? Eu estou com medo da cara de vocês. Por favor, irmão, se liberte da chibata. Parece que você precisa de alguém atrás de você toda hora. Quando que você vai ser um emancipado espiritualmente? Alguém tem que falar mesmo para você tudo que você tem que fazer. E não estou dizendo que discipulado é isso, tá? Precisar uns dos outros. Lembra como falando? A cultura do discipulado nunca vai passar. Então as coisas vão acontecer, mudança, pessoas vão mudar, vão para outra residência, vão para outra cidade. A igreja não é um hospital, como a maioria dos líderes neopentecostais falam. A igreja é um hospital, aí chega tudo doente. Não. A igreja na verdade é um aeroporto. Tem gente que está em trânsito. Tem avião que vai parar, né? O avião vai parar, vai abastecer, vai limpar, o piloto vai tomar um cafezinho, vai encher de novo e vai embasar. E vai embora, vai seguir seu voo. Tem outros lugares, vai para outra cidade, vai para outro país, tá tranquilo. A questão é que sempre tem aqueles que estão aqui abastecendo, limpando, servindo café para o piloto. Quem está aqui? Essas são as relações que vão durar mais. Mas tem umas pessoas, tem vocês aqui, que só estão de passagem. Só estão abastecendo, limpando, tomando um cafezinho. Mas vai seguir voo. Tem um lugar, tem outro destino para ir. E tem uns que vão estar aqui, servindo esse café, limpando esse avião, abastecendo combustível. Quem está me entendendo? Aceite que talvez as pessoas precisem de algo que você não tem a oferecer. Aceite. Você não sabe tudo. Glória a Deus. Para encerrar, meus irmãos, carecemos de um amor que nos humilhe o suficiente para reconhecermos que as pessoas não precisam de nós, que as pessoas precisam, na verdade, de Deus, e que precisando de Deus através de nós. Faz sentido? Então Deus pode nos usar tranquilamente para segui-lo e para ajudar outros a segui-lo. Conclusão: cada um de nós foi chamado para amar e ser amado. Tudo que o Senhor concede em você e para você tem a finalidade para que você entregue para outro. Vamos aqui para mim. Tudo que o Senhor fez em você, está fazendo na sua vida, tem a finalidade de você compartilhar com outros. São os dons de pintura? Também. São os dons sobre corpo, sobre estética, sobre saúde, sobre condicionamento? Sim. Sobre construção civil? Sim. Sobre programação? Sim. Mas também como amar, como respeitar, como ser pai, como ser mãe, como ser filho, como ser patrão, como ser funcionário, como ser irmão. Tem alguém aqui? O que Deus fez em você e compartilha com você é para que você tenha a finalidade de chegar nos outros. Glória a Deus, irmãos. Tem uma citação que diz assim: um dia prestaremos contas a Deus, não só pelos sermões que ouvimos, mas pelos exemplos das pessoas entre as quais nós vivemos.